Desafios e soluções. Apresentação: Mário Mar. Olá, bom dia, amigos e amigas. Bem-vindos ao programa Desafios e Soluções. Você que é um espírito eterno, reencarnado para evoluir, isso faz parte das nossas reflexões aqui no programa, como espíritos imortais. Faz 2 semanas que eu apresentei o tema mente e corpo, ou melhor, mente e doenças. E hoje é a 3ª semana dando continuidade aos 2 programas anteriores. Nós vamos falar então desse tema muito importante da nossa mente, que ainda estamos estudando. Eu lembro que André Luiz, desenvolvendo o tema sobre a mente no livro Evolução em 2 Mundos, ele fala que ainda no plano que eles estão na espiritualidade, eles estão estudando para saber o que é realmente a mente. O conhecimento que nós temos é muito pequeno, está muito relacionado com o cérebro. O cérebro é um equipamento do espírito, da mente, e não ao contrário como os materialistas pensam. Bom, mas vamos lá. Então, qual é a relação da mente e as doenças? Nós temos as nossas experiências e sabemos quando estamos nervosos, irritados, com medo, como que ficam os nossos pensamentos, as emoções, o corpo, as energias. Então a gente vê uma relação direta entre um e outro, entre a mente e os seus equipamentos psicofísicos, que é o perispírito, o corpo físico, as energias. Bom, então nesta continuidade, o espírito Carlos Torres Pastorinho, que é o autor do livro, psicografado pelo Divaldo Pereira Franco, ele diz o seguinte: o espírito é a causa de todos os fenômenos que se manifestam na existência física, emocional e psíquica. O espírito é a causa. É no espírito que estão registrados as suas experiências. Experiências esta de crescimentos, de erros, de acertos, de buscas, que vai refletir no corpo e no perispírito. E vice-versa também é verdadeiro. Coisas que acontecem no nosso corpo marcam o perispírito e reflete no espírito. O perispírito, para quem não sabe, é o corpo intermediário entre o corpo físico e o espírito. Para o espírito poder se comunicar conosco na Terra, ele na crosta, na Terra, ele precisa do perispírito para intermediar o corpo denso, que é o corpo físico, e o espírito, que é mais sutil. Mas que também não temos definições ainda, conhecimentos aprofundados para dizer a essência do espírito. Nós somos seres imortais, é o que sabemos, multiexistencial, etc. Então a mente, o espírito é a causa de todos os fenômenos que se manifestam na existência física, emocional e psíquica. Nós temos experiências que, por conta da sua imediaticidade, nós vemos a relação daquilo que está acontecendo sobre nós. Por exemplo, um trauma que o indivíduo passa por ver um acidente acontecer, ou ele passar por um acidente, aquilo marca tanto a pessoa que ela fica abalada psiquicamente, emocionalmente, de modo muitas vezes ela perder o rumo das coisas, não saber o que fazer, fica aturdida, demorando para voltar, depende da situação, né? Então nós vemos a relação imediata entre causa e efeito. Uma coisa que aconteceu grave fica marcado no indivíduo. Isso pode durar dias, semanas, meses, anos, décadas e séculos, depende do espírito. Depende de como ele se relaciona com aquela questão. Na psiquiatria se chama de trauma
traumático, né? Esse impacto que o indivíduo sente da experiência. Por exemplo, quem vivencia, quem participa de uma guerra, fica muito marcado pelos acontecimentos. Então, veja bem, essa é a causa imediata. Como diz aqui, é a causa de todos os fenômenos que se manifestam na existência, tem experiências, tem reflexos da mente, de ideias, de emoções, que não são do presente, mas sim do passado, de uma vida passada. Por exemplo, o indivíduo eu lembro de um curso que eu fiz, que eu participei, de regressão de memória. E aí o indivíduo ele tinha problemas na área sexual e na regressão de memória foi visto que numa experiência passada, numa vida anterior, ele teve um trauma na relação sexual por conta do lugar que ele estava, as pessoas que apareceram de improviso naquele momento, enfim. A pessoa ficou marcada por aquela experiência. E hoje, quando ela pensava em ter sexo com a sua esposa, ele ficava muito ansioso, com medo de que alguma coisa fosse acontecer. E esse medo é o medo que ele teve na existência passada, só para dar uma ideia. Agora, veja, nós temos séculos, milhares de séculos de experiências, as mais diversas, que vão marcar o nosso psiquismo, trazendo experiências agradáveis, experiências amargas, medos, coragem, criatividade, mente obtusa e por aí afora. Depende de como está o nosso mundo interior, tanto o inconsciente, que trazemos as marcas das experiências anteriores, como do consciente. Aqui no meu consciente agora, eu posso ver um acidente e aquilo fica marcado no meu consciente. Eu lembro que uma vez eu fui assaltado e eu fiquei uma semana com aquela imagem na cabeça, estava no consciente. Depois de um certo tempo vai se diluindo e aí vai para o inconsciente, você não perdeu o registro, vai para o inconsciente, né? Agora, se você ficar pensando o tempo todo naquela situação, ele fica no consciente, a pessoa ainda vivencia as emoções da situação. É como na experiência de luto. Tem um tempo para o indivíduo absorver e superar aquela situação. Muito bem, então tem experiências que podem vir do passado. Olha só, viajor de incontáveis etapas no carreiro da evolução, armazena informações e experiências que são transferidas para os respectivos equipamentos fisiológicos, o corpo, o perispírito, as energias, em cada reencarnação, produzindo tecidos e mecanismos resistentes ou não a determinados processos degenerativos por cujo meio repara as condutas que se permitiram na experiência anterior. Vamos dissecar, destrinchar a colocação do benfeitor. Bom, era o que eu estava falando, né? Mas vamos ver com mais detalhe. Viajor de incontáveis etapas, ou seja, nós reencarnamos milhares de vezes, tendo as experiências mais diversas na sexualidade, no corpo que nós habitamos, na cultura que participamos, na história do nosso tempo, enfim, todas essas marcas ficam registradas no espírito. E a gente pergunta, né, como pode o espírito guardar tantas informações? E nós estamos falando aqui neste momento, só desse momento da vida, na vida atual, das experiências que nós tivemos nessa vida, que já são muitas. Agora você imagina milhares de existências. Eu vejo que de vez em quando eu venho lembranças de coisas que já se passaram 40 anos, 50 anos, vem com uma clareza incrível, né? É como algumas pessoas que têm retrocognição, que lembram de trechos da vida passada, de experiências que passou. Uma experiência interessante conta a Ivone Pereira no livro Mediunidade, alguma coisa mediunidade, agora falhou, que ela, para ela psicografar um livro da coleção dela,
ela foi no ambiente que aconteceu aqueles dramas, ela foi junto com o benfeitor e ela viu a situação se desenrolar na crosta terrestre e ela via aquilo como se ela estivesse dentro do drama participando. Aqueles registros que ela estava obtendo daquilo que ela via serviria para ela escrever o livro, para ela ter referência, para ela ter vivência daquilo que ela participou. Agora, na retrocognição, a pessoa pode lembrar de lances da vida. Eu conheço uma pessoa que lembrava experiências do Egito. Tem um comunicador que, aliás, fez programa ou faz programa aqui na rádio, que ele teve retrocognição de lembrar na última existência aonde ele morava, o que ele fazia. Ele acessou material na instituição que ele trabalhava na vida anterior, acessou material hoje com uma personalidade diferente daquela anterior. Olha que coisa interessante. É a mesma coisa que eu escrever um livro, desencarno e reencarno novamente. E na nova reencarnação eu tomo contato com o livro que eu escrevi. E ele fez isso. A nossa mente tem tanto poder, tanta capacidade, que ainda a gente está aprendendo a descobrir. Muito bem, viajou de incontáveis etapas no carreiro da evolução. Então, isso vai compondo o conhecimento. Nessa vida reencarna como homem, na outra como mulher, na outra ele tem experiência como casado, na outra como solteiro, na outra como empregador, na outra como pessoa de prestígio social, pessoa cheia de grana, falta de grana. Enfim, essas experiências vai compondo o comportamento da pessoa, a formação da personalidade. Você veja, você cuida de uma criança, o seu filho, algum parente, durante 10, 15, 20 anos, até ele sair da dependência paterna e caminhar por conta própria. Até aí ele passou 10 ou 20 anos às custas dos pais, onde tiveram que se desdobrar para ajudá-lo ao desenvolvimento. E estes pais tiveram que usar suas capacidades para ajudá-lo. E no uso dessas capacidades, o próprio indivíduo desenvolve faculdades, qualidades que ampliam as suas capacidades. Então há uma troca muito grande entre um e outro. Tanto aquele que reencarnou que está sendo beneficiado pelos pais, como os pais se beneficiam do filho quando o ajudam no seu desenvolvimento, por causa das qualidades que desenvolve. Então, viajou de incontáveis experiências que são transferidas para os respectivos equipamentos fisiológicos em cada reencarnação. Numa reencarnação, eu posso ser filho de pais professores, docentes, pesquisadores. O impacto desses pais na vida do filho vai ser muito grande, aquilo vai marcar a personalidade. Ou o filho trabalha com o pai na roça ou numa indústria e perde o braço por conta de uma distração, aquilo vai marcar a pessoa também naquela existência que perdeu o braço ou que teve facilidades, vários tipos de experiência e vão marcando a personalidade. Informações e experiências que são transferidas para os respectivos equipamentos fisiológicos em cada reencarnação, produzindo tecidos e mecanismos resistentes ou não a determinados processos degenerativos, por cujo meio repara as condutas que se permitiram na experiência anterior. Isso faz pensar em algo que nós estamos aprendendo e acredito que nós temos que prestar mais atenção, que é a lei de causa e efeito, né? O indivíduo tem as suas experiências e o seu comportamento na existência vai refletir tanto nele mesmo, naquilo que ele faz, como nos outros e na sociedade. E isto que ele está fazendo, essa repercussão a terceiros, ele é responsável, não é? Você pega uma pessoa desmiolada, desequilibrada, que acha que faz o que dá na telha, que não se importa com as consequências, assim ela pensa, por enquanto ela tem a liberdade de escolher o que fazer,
e ainda o corpo obedece um pouco, ela vai e faz alguma grande besteira. Essa grande besteira marca a vida dela, trazendo restrições ou as consequências daqueles males que ele praticou. Aquilo reverbera dentro dele em forma de limites, de restrições. Então, aquela autonomia, aquela arrogância de achar que ele fazia o que queria, agora não faz mais. Vou contar o caso Sabino, que eu já falei várias vezes aqui, do livro Ação e Reação, de André Luiz. Há 1000 anos, esse Sabino, onde ele reencarnava, ele trazia problema. Maior problema na comunidade, na política, na vida das pessoas, e isso trazia sofrimento para as pessoas. Até que cessou, né, a liberdade dele de fazer o que ele queria, porque ele já estava comprometido demais. Então, ele reencarna através de uma expiação bastante difícil, onde ele é cego, surdo e paralítico. Com esta prisão física, e ainda tem a atenuação das energias dele, que os benfeitores fizeram, porque senão ele não conseguiria levar a vida dele adiante. Por quê? Porque os inimigos não deixariam se o encontrassem. Então, atenuado as energias dele, ele pôde cumprir a existência e aprender com aquela restrição. Se ele tivesse um corpo bom, ele ia sair e fazer besteira como tinha feito anteriormente. Agora, diante de um corpo prisão, ele não conseguia fazer mais nada. Dependia totalmente da mãe. E isso, então, exerceu dentro dele uma restrição, uma obediência aos limites que ele estava vivenciando, para aprender e não cometer mais erros que complicassem a vida dele e a dos outros. Vamos adiante. Bom, então, produzindo tecidos e mecanismos resistentes ou não a determinados processos degenerativos. Se o indivíduo se fragiliza pelos males que ele está fazendo, pelos prejuízos que ele está cometendo contra os outros, essa fragilidade vai fazer com que ele não tenha resistência diante de algumas provas e expiações. Por quê? Porque ele mesmo se enfraqueceu, se destruiu, se maltratou o corpo, as suas energias, o seu corpo espiritual, por cujo meio repara as condutas que se permitiram nas experiências anteriores. Então, quando nós vemos uma pessoa sofrendo com determinados limites, como nós mesmos, não vamos esquecer da lei de causa e efeito. Não sei se por economia de raciocínio, muitas pessoas preferem dizer que Deus castigou a pessoa. Ai, meu Deus, ela não merecia passar por isso, ela é tão boa, é tão legal, cuida de tantas pessoas e não sei o que lá. Graças a Deus, ela está eliminando aqueles resíduos do passado, aqueles tormentos do passado. Hoje ela é legal, ela é construtiva, é boa, porque ela aprendeu e ainda está aprendendo. Às vezes a pessoa pede uma restrição para ela não rescindir no erro do passado. Quer ver um caso bastante significativo, que ilustra bastante a situação? A Ivone Pereira, que foi suicida numa vida anterior, quando ela reencarnou na vida atual como Ivone Pereira, os benfeitores propuseram que ela não esquecesse a vida anterior, onde ela morava, a posição social, com quem ela era casada, quem eram os pais dela, etc, etc. Os benfeitores propuseram ela não esquecer para que ela não repetisse o suicídio. Então, o sofrimento que ela teve durante a vida dessas retrocognições, ou mesmo da clarividência de ver determinadas situações, o sofrimento fez com que ela se contivesse de qualquer modo contra um atentado sobre a sua própria vida. Olha que interessante, uma pessoa que já despertou, que acordou, ela não está mais interessada em agradar os outros de forma egóica, né? Ela ajuda os outros de forma construtiva, mas o sofrimento que ela passa, as dificuldades que ela passou, é para a redenção dela, para a melhoria. Agora, a pessoa que é regida totalmente pelo ego não aceita. Não aceita, quer fazer o que todo mundo faz e se compromete, às vezes séculos, por um erro cometido.
Então o indivíduo vem corrigir também condutas que se permitiram. Ele se permitiu, ele optou em fazer aquilo que fez, não é? E aí vem a restrição, aí ele quer projetar a culpa. É Deus, é a sociedade, os meus pais, a genética, etc, etc. Nunca é ele ou ela. A doença tem igualmente um significado emocional muito grande e útil, qual seja o de despertar o paciente para situações irregulares que vigem no seu comportamento ou que se encontram latentes no seu mundo íntimo, desencadeando os fenômenos perturbadores. Ela é a comunicação de que algo desconcertante vem ocorrendo e necessita de reparação urgente. Vamos ler com vagar. Bom, a doença tem igualmente um significado emocional. Tem um significado emocional, tem um sentido, uma finalidade, um significado, que todavia cederão lugar... peguei outro pedaço. A doença tem igualmente um significado emocional muito grande e útil, qual seja o de despertar o paciente para situações irregulares. Se ele não desperta para situações irregulares, se ele foge da sua prova ou expiação, ele está tendo uma reencarnação que não está sendo proveitosa. Então, aí muitas vezes a dor, como foi proposto aqui, aparece para ajudá-lo a despertar para essas irregularidades. Quando o indivíduo, ainda assim mesmo, ele quer se safar da experiência, os benfeitores tiram a pessoa fora do corpo à noite, através do desdobramento, orienta, fala do programa traçado, que tem que ser feito, etc, etc. Aquilo que é possível informar, para não tirar a liberdade dele escolher. Isso fazem os benfeitores para ajudá-lo. E às vezes, mesmo assim, o indivíduo não aproveita esta ajuda. Situações irregulares que vigem no seu comportamento ou que se encontram latentes no seu mundo íntimo. É aquela reclamação interna, aquela indagação que fazemos constantemente. O que eu tenho que fazer? Qual é a finalidade da minha vida? Por que eu sinto isso? O que está acontecendo? Onde isso começou? O que eu posso fazer? Nós ficamos indagando para trabalhar essas questões íntimas que a gente sente, mas não sabe e não vê necessariamente o que foi. A gente pode deduzir. Encontram latentes no seu mundo íntimo, desencadeando os fenômenos perturbadores. E aqui pode aparecer os transtornos, de repente o indivíduo começa a ter medo de determinada experiência, determinada situação. Por exemplo, o indivíduo vai assumir a direção de uma empresa. E quando ele se vê na posse daquele papel, ele não suporta, porque ele guarda dentro dele sentimentos de inferioridade, sentimentos de incapaz, que inviabiliza ele assumir algum cargo que exija muita responsabilidade, né? Então, aquele tormento interno que ele guarda vem à tona e paralisa ele. É a mesma coisa o indivíduo que vai casar, o indivíduo que vai fazer uma viagem, enfim, que vai fazer alguma coisa e tem algum obstáculo interno se opondo que ele faça o que quer. Ela é a comunicação, a dor, de que algo desconcertante vem ocorrendo e necessita de reparação urgente. Então, algo que vem ocorrendo, como essas limitações que eu falei, que a gente tem que estar atento. Às vezes a gente pensa que é bobeira, excesso de cobrança, e a gente pode abrir mão de tomar contato com aquilo que está acontecendo e perde a chance de trabalhar. A hora que nós estivermos conscientes, mesmo lúcidos, cientes daquilo que temos que fazer,
a gente não precisa tanto dos lembretes que a vida nos oferece. Se o indivíduo sabe que ele tem que cuidar daquela parte profissional para ajudar ele mesmo e muitas pessoas, ou se ele tem que cuidar daquela família, os filhos difíceis, ou a esposa ou o marido difícil, ele sabe que tem que cuidar, ou de uma instituição, ele vai se entregar àquilo de forma consciente, sem titubear, porque ele está ciente. Não, a situação não vai se apresentar como possibilidade. Eu não sei se vê, é fantasia minha. Não, eu não tenho que fazer essa tarefa. É muita coisa para mim fazer, eu não sou capaz, eu não posso. Então cai no campo da desconfiança e ele se justifica em não fazer. Se ele tivesse ciente, ele falava, não, eu tenho que fazer, eu tenho compromisso com isso. Essas pessoas aparecem na minha vida ou eu encontro esse tipo de situação por causa da minha vinculação com essa questão na minha vida. Eis porque não apenas a terapia convencional, acadêmica, tradicional, mas também em caráter complementar, que é fundamental, a de natureza espiritual, por meio de reflexões saudáveis, de novos compromissos com a vida, de estruturação dos objetivos elevados para a existência, da convivência com leituras produtivas de emoções superiores, de realizações fraternas solidárias. Olha a terapia proposta aqui pelo benfeitor, hein? Não só as terapias convencionais que nós conhecemos que ajudam o indivíduo, como a autoterapia também. O indivíduo pode fazer a autoterapia, que é um pouco essa linha de pensamento. Eu aprender a cuidar de mim, a gostar da minha vida, reconhecer o valor das minhas conquistas, do meu esforço, reconhecer que eu sou esforçado, que eu tento, que eu converso, que eu leio, que eu faço as coisas. Ou seja, constatar, validar aquilo que nós estamos fazendo, para isso ser imprimido no nosso psiquismo como vida, como forças pessoais, não é? Se eu guardo sentimentos de inadequação, eu vou me sentir frágil, medroso, inseguro, perdido, e a vida vai ser vai para lá, vem para cá. O indivíduo vai acompanhar tudo aquilo que os outros fazem, não aquilo que ele precisa fazer. Então, o indivíduo ter um apreço por si mesmo, isso gera uma força, uma confiança dele se expor, dele participar, dele colaborar com a vida dele e a dos outros. Então, vamos lá. Eis porque não apenas a terapia convencional acadêmica tradicional, mas também em caráter complementar, que é fundamental, a de natureza espiritual. Sou um espírito imortal, estou reencarnado no corpo. Esta conscientização também vai dissipando essa densidade das nossas ideias, emoções, do corpo, etc., com coisas mais sutis que nós começamos a apreciar, a valorizar, a vivenciar, que é a espiritualidade. A de natureza espiritual, o fundamental, a terapia, por meio de reflexões saudáveis. Eu sou um espírito imortal, etc. De novos compromissos com a vida, nós podemos assumir, por exemplo, na instituição que você trabalha, de estruturação dos objetivos elevados para a existência, da convivência com leituras produtivas, de emoções superiores, de realizações fraternas solidárias. Realizações fraternas, o encontro que a gente tem dentro do trabalho, na família, no centro espírita, encontro fraterno, bater papo, cumprimentar a pessoa, gostar de estar junto das pessoas. E antes disso aqui, leituras produtivas. A quantidade que nós temos de livros espíritas ao gosto do interessado, filosofia, ciência, religião ou comportamento ético, etc., é muito grande a literatura espírita. Tem gente que lê um livro por ano. Tem gente que lê uma mensagem assim, já está satisfeita, para ela aquilo basta. Ela já desenvolveu a cognição dela.
Não estou querendo dizer que o problema é de quantidade, mas é o interesse pela leitura, para o desenvolvimento pessoal, para a aquisição de conhecimentos para se libertar da ignorância, dos medos infundados, dos comportamentos obsoletos que o indivíduo vai perceber que está fazendo coisas do século passado ou da Idade Média, medos da sexualidade, do dinheiro, da vida, uma série de medos infundados, supersticiosos por conta da ignorância. E o conhecimento pode libertá-lo. A mente é reservada à tarefa terapêutica de criar novos significados naquilo que ela faz ou fez, né? Como tornar um relacionamento mais agradável, como fazer leituras mais interessantes, enfim, usar a criatividade para novas coisas que você está fazendo. Sugestão: consulte a inteligência artificial e coloca o que é comportamento criativo. E comece a trabalhar em cima daquilo. Comportamento criativo. Como ser criativo? Às vezes, por exemplo, você vai para o trabalho e já vai pensando o que vai encontrar lá e já vai alterando as emoções. O modo criativo pode fazer com que você vá no trabalho e não fique pensando naquilo, mas pensando em outra coisa que você acha mais interessante. Às vezes você pode até fazer um caminho diferente para sair daquele condicionamento, do mesmo caminho e das mesmas reflexões. Então você pode começar a imaginar que você vai chegar no trabalho, cumprimentar as pessoas, abraçar, fazer uma brincadeira leve para quebrar o gelo. É um modo criativo de lidar com a situação que é repetitiva e se a gente não cuidar, ela engole a gente. A gente faz aquilo sistematicamente. Então vamos mudar. Então, a mente é reservada à tarefa terapêutica de criar novos significados. Graças a essa conduta renovada, temos que perguntar na inteligência artificial o que é conduta renovada. Veja o que é para ter mais parâmetros. Porque você pode ter o parâmetro da sua vida ou de alguém que esteja perto de você, que pode ser interessante. Mas você pode agregar mais buscando coisas mais amplas. Deixa eu ver aqui se a Thaís quer falar comigo. Ainda não. Bom, vamos lá. Conduta renovada para recompor a função orgânica em estado de desequilíbrio. Assim, a conduta renovada vai evitar que o indivíduo fique preso a essa conduta ou estado de desequilíbrio. Quando o indivíduo se dá conta desse mecanismo absolutamente irregular, descobre-se como ser imortal, constituído de elementos supranormais, supramentais, que, em síntese, constituem o espírito. Esses elementos supramentais nós não temos ideia. Não temos ideia. No livro Dias Gloriosos de Joana de Ângeles, quando ela fala da paranormalidade humana, ela fala algumas dessas características da mente supramental, né? Faculdades que nós desconhecemos. Por exemplo, nós espíritas estudamos isso no Centro Espírita e conhecemos, mas eu vou só ilustrar. A psicometria. Eu estou aqui usando esse copo com as minhas mãos, bebendo a água. Cada vez que eu pego no copo, eu deixo as minhas impressões psíquicas imprimidas nesse copo ou no meu livro, né? A pessoa que vem aqui depois e pega no copo, ela vai sentir alguma coisa daquilo que eu estava falando. Por quê? Ela faz uma leitura das energias que eu deixei no copo. Olha que interessante. Quando a gente compra um livro no sebo, a gente tem que prestar atenção, porque quando você compra o livro, ele pode estar carregado de pessimismo ou de positividade ou medo, depende de quem leu aquele livro e deixou as suas impressões nele. Essa é uma faculdade.
a faculdade de exteriorizar a nossa sensibilidade, como vai dizer, me parece, André Luiz, a clarividência, a clareaudiência, o desdobramento, clarividência viajora ou à distância, levitação, desmaterialização do corpo, atravessar paredes, levitação, volitação, voar fora do corpo, tudo isso faz parte das capacidades do espírito que estamos aprendendo vagarosamente a utilizar. O espírito é a causa de todos os fenômenos que se manifestam na existência física, emocional e psíquica. Viajor de incontáveis etapas no carreiro da evolução, armazena informações e experiências que são transferidas para os respectivos equipamentos fisiológicos. Eu li de novo essa parte porque eu fui cortando em pedacinhos, pensei que não daria para entender. Em cada reencarnação, equipamentos fisiológicos em cada reencarnação, etc. Não é necessário que seja aquela imediatamente próxima, mas cujos valores se encontram íncitos na lei divina, os reflexos do comportamento da vida passada ou da vida presente. Ou seja, aquilo que eu estou fazendo no presente, eu prejudico uma pessoa ou uma instituição, trazendo sofrimento, eu me comprometo na lei de causa e efeito. Agora, não necessariamente o efeito daquele mal que eu fiz vai repercutir agora na minha vida. Às vezes pode ser daqui uma vida, 2, 3, a 5 séculos, ou daqui a um mês, depende, né? Depende do programa reencarnatório, dos méritos e desméritos que a pessoa tem, uma série de critérios dos benfeitores, para não perder o que já fez, né? Não vai colocar a pessoa numa fria. Então, por exemplo, pode acontecer coisas hoje conosco que a gente indaga ou questiona. Mas como assim? Eu me entreguei a fazer o bem, eu parei de beber, de fumar, de brigar com os outros, de ser cascadura. Estou tentando ser uma pessoa legal e só acontece problema com a minha vida. São resgates. Agora, aí tem que diferenciar. Você está provocando isso ou não? Você não está provocando, então provavelmente é resgate. Você está provocando, então não é resgate. Percebe? Porque vai acontecer no tempo e no espaço de acordo com as nossas possibilidades. Então tem débitos que estão congelados há um certo tempo que a gente não consegue ainda lidar com ele. Ainda não adquiriu forças, como vai falar aqui, forças adquiridas nas experiências, para lidar com aquilo lá. A pessoa não suporta. Por exemplo, só para fazer uma ilustração, o autor do livro Memórias de um Suicida, o espírito Camilo, quando ele passa um certo tempo já melhorado, ele quer visitar a casa onde morava. Quando ele vai visitar a casa que ele morava e começa a entrar na casa, ele começa a sentir as angústias que ele sentiu antes de se suicidar. Ou seja, aquela experiência para ele ainda ele não tem força de experimentar. Ainda ele está fragilizado. Então, tem coisas que é vetado para a gente tomar contato porque a gente não suporta. Você não suportaria ver que você fez uma maldade para uma pessoa que hoje é seu filho e na vida passada foi um amigo ou mesmo parente. Não suporta, depende da carga emocional, da evolução do indivíduo. Cada corpo resulta de um complexo trabalho do espírito que o molda, consciente ou inconscientemente, para atender às suas necessidades evolutivas, sendo, portanto, o efeito da realidade e não esta em si mesma. Muito bem, quero ilustrar. O livro que eu queria falar da Ivone Pereira é Recordações da Mediunidade, que eu falei anteriormente e agora vou usar ele novamente. Eu acho que é no livro mesmo, Recordações da Mediunidade. A Ivone Pereira, ela diz nesse livro que todos os médiuns que trabalham com obsessão, desobsessão, têm o perispírito preparado para trabalhar com esse tipo de situação.
porque senão o perispírito não aguenta as energias perturbadoras do suicida. Então tem que ter um perispírito preparado. Qual é a relação com o que eu estou falando aqui? Olha o que o benfeitor fala. Cada corpo resulta de um complexo trabalho do espírito que molda consciente ou inconscientemente para atender às suas necessidades evolutivas. Então, se eu fui uma pessoa muito vaidosa por causa do meu corpo, eu posso pedir para reencarnar num corpo deformado para que esse estímulo não me provoque quedas maiores, né? E aí tem tanto o corpo como o psiquismo, como a subjetividade do indivíduo. Às vezes ele foi tão vaidoso, usou tanto essa vaidade para os seus interesses, que em determinado momento da vida dele ele desperta e gera uma culpa. E essa culpa pode trazer uma série de tormentos internos. Então, na próxima vida, quando ele reencarna, desde criança ele já pode apresentar problemas de autoimagem, por causa da culpa que ele instalou no seu psiquismo na vida passada. Percebe? Então, a dificuldade que nós enfrentamos hoje pode fazer parte de uma programação reencarnatória para melhorar determinado aspecto da nossa personalidade. O pai que não soube ser pai, hoje deseja ser pai e não consegue ter filhos. A mesma coisa com a mulher. O indivíduo que teve sucesso na vida passada e usou mal, hoje não passa de ter um emprego um subemprego, né? Que não dá para fazer quase nada senão se alimentar. Enfim, nós vamos preparar o corpo de acordo com as nossas necessidades evolutivas e não de acordo com os interesses sociais materialistas. É bem diferente uma coisa do outro. Para que se consume esse mecanismo valioso, o perispírito, na sua, por enquanto, inabordável constituição energética, sensível à mente encarnada ou não, registra, elabora e constrói a organização própria para a vilegiatura carnal, sendo responsável pelo implemento que podem contribuir para o sucesso da evolução de cada ser humano. São esses mecanismos que, sob a ação dos ideais, interferem na mente quântica, estimulando o cérebro a gerar novas imagens que irão facultar a saúde ou a doença. Bastante material para refletir, né? Deixa eu só ver aqui como que está o nosso tempo. Ok. Deixa eu ver se até isso tem alguma coisa para me falar. Faltam 5 minutos, 3 minutos. Ana Almeida ligou para nós. Bom dia, Ana. Ana de Almeida. Miranda de São Mateus. Sandra Cunha, bom dia. Maria das Dores Pereira dos Reis, bom dia. Soares de Mirassol, bom dia. Dolange Matias ou Solange Matias. Esse tema é sempre muito importante ser abordado. Bom dia, Dolange. Obrigado, Dolange. Realmente é um tema muito rico, muito profundo para o nosso entendimento. Bom, o tempo está findando. Espero que tenha dado para entender e servir de estímulo para a gente buscar entender cada vez mais, buscar mais informação para saber de nós mesmos, espíritos imortais. Obrigado a todos que estão conosco, agradecemos aos benfeitores. Tenhamos uma boa semana. Deus fique conosco e nós estejamos com Deus. Você acompanhou Desafios e Soluções.